Mao não ficava só no mundo das ideias, ele trabalhava com essas teorias na prática também. Gente, Mao era um ótimo marxista-leninista, né? Olá, terráqueos! No vídeo de hoje a gente vai entender por que ele, Mao Zedong, escolheu ser comunista. E para isso a gente vai reagir a um vídeo do canal Além da Muralha, da Mei. Eu adoro os vídeos dela, já fiz react aqui no canal e resolvi trazer mais um vídeo incrível para a gente saber da história de Mao Zedong, um dos personagens mais importantes do comunismo da nossa história também. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo deste canal maravilhoso que você está assistindo. E se você gosta do meu trabalho, você pode ajudar financeiramente através do Pix que está aqui na tela. Tem também o meu Apoia-se. Você pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. Você também pode marcar uma consulta comigo se você quiser melhorar a sua relação com a alimentação. Isso, sem enrolação, bora pro vídeo. A figura mais importante e popular da China moderna, um camponês do interior da China que, cansado de ver a pobreza ao seu redor, encontrou no marxismo uma forma de mudar a realidade. Olha que doideira, né? O marxismo sendo uma forma de mudar a realidade. É isso, gente. Exatamente isso. Na China antiga, a soberania havia sido minada, o governo era corrupto e desorganizado. As potências europeias deixaram marcas profundas na sociedade e no senso de nação. O povo sofria e a instabilidade assolava os quatro cantos da China. Abre aspas. A vida ou prosperidade nasce das preocupações e das dificuldades. A morte ou decadência, por sua vez, nasce do conforto e da acomodação. Essa frase é do pensador chinês Manzi, e ela pode ajudar a entender um pouco o processo de mudanças que viria a acontecer no território chinês. Um povo que sangrou por tanto tempo não tinha mais nada a perder, e desse sofrimento, grandes líderes foram forjados para guiar e instrumentalizar a força das massas trabalhadoras da China. Lembrando, né, gente, que Estados Unidos, essa galera toda, tentou invadir os países todos da Ásia, inclusive a China, fizeram guerra do ópio, tentaram invadir a Coreia, dividiram a Coreia. Então é nesse contexto em que a China era um país onde muitas pessoas passavam fome, a maior parte da população era agrária, né, rural, vivia em zonas rurais, a maior parte da população não tinha escolaridade nem nada. Mao Zedong vem, faz a revolução e a China cresce e é a potência que é até hoje por conta disso. Porque não dá pra gente dizer que a China é o que é se não falar de revolução. A China é a potência que é hoje porque fez uma revolução. A gente pode questionar coisas que ainda existem lá que não deveriam existir. Isso aí a gente pode questionar. Ah, como é que é o socialismo chinês? Podemos questionar tudo isso, mas não podemos questionar o papel da revolução para a economia chinesa ser a potência que é hoje. Da necessidade de uma mudança, nasceu um grande revolucionário em especial. O que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Mao Zedong, o líder da Revolução Comunista Chinesa que mudou os rumos da China e do mundo. Mas como ele realmente se tornou comunista? E por que o comunismo e não outras ideologias e tentar outros sistemas? Importante isso, né? Por que Mao virou comunista? Por que ele achou que essa era a ferramenta que levaria à emancipação da China? No vídeo de hoje, vamos explorar o que levou Mao Zedong até o marxismo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e, por favor, me ajuda a pagar as contas sendo um apoiador pelo apoia.c/Além da Muralha. A partir de R$5 você já vai me ajudar muito, e se quiser fazer parte do nosso Clube do Livro, o Clube do Livro para Cansados, com 35 ou mais você participa dele no grupo de WhatsApp e também tem acesso a reuniões mensais comigo e com outros apoiadores. E é para cansado porque os livros que a gente escolhe geralmente são livros bem curtinhos, com muito conteúdo e que dê para desenvolver bastante pensamento e raciocínio crítico em cima daquilo. Muito legal, né, gente? Vamos falar a verdade? Um livrinho curto, inclusive, tipo esse aqui, que eu estou lendo também na área de membros desse canal. Então, ok. Isso aqui, gente, um livreto que foi entregue para os trabalhadores das fábricas lerem rapidamente. Tem
aqui no canal, eu lendo pra você com a minha belíssima voz. É só se tornar membro do canal. Falar de como Mao se tornou um comunista, ou melhor, marxista, é também falar da sua trajetória acadêmica. Mao Zedong recebeu uma boa educação e em 1910 foi para a Escola Primária Superior de Dongshan, no Olha só a escola que o Mao estudou, gente, que fofura! condado de Xianxian, província No condado de Xinjiang. Gente, um dia será que eu aprendo a falar chinês? Meu Deus, seria incrível. de Hunan. Detalhe, ele entrou com a nota máxima. Durante os 6 meses que O cara era um nerd, né? Um nerd. Entrou com nota máxima. ele ficou lá, ele teve contato com as ideias reformistas de Kang Youwei, que defendia que a China precisava se modernizar para sobreviver às pressões das potências estrangeiras, promovendo uma reforma política gradual, mas sem derrubar a monarquia, e criando assim uma monarquia constitucional. Não gostamos de governos reformistas. Como, por exemplo, pegando de inspiração o modelo do Japão. Foi aí, então, que Mao começou a pensar um pouco mais o cenário político e social em que ele vivia. Ele falou, isso não é o suficiente, eu quero mais para os trabalhadores, eu quero a emancipação dos trabalhadores. Só que isso aqui não vai rolar, então o que tem aí para nós? O jovem Mao também foi influenciado por Liang Qichao, que enfatizava a importância da educação da população para formar cidadãos conscientes, criação de um Estado nacionalista chinês e fortalecimento da identidade nacional. Ele dizia, para criar uma nova nação é preciso criar novos cidadãos. Esses pensadores foram importantes para a formação do pensamento de Mao Zedong, mas ainda faltava alguma coisa nesse quebra-cabeça. Se a gente pegar o paralelo aqui para o Brasil, né? Paulo Freire foi um educador muito importante que falava também o quanto a educação tem um papel fundamental na mudança de mentalidade da população e o quanto ela tem esse papel de mudança mesmo, né? E, enfim, eu acho que não tem como a gente falar de uma outra sociedade sem a gente falar de uma outra educação, né? Porque essa que a gente está tendo não está sendo funcional. Não é verdade? No ano seguinte, ele vai então para a Escola Secundária Provincial de Xianxian e começa a ler o jornal Minli Daily, publicado pela Tongmenghui, também conhecida como Aliança Revolucionária Chinesa, que era uma sociedade secreta e movimento de resistência fundado por Sun Yat-sen. Essa sociedade surgiu da união de muitos outros grupos revolucionários espalhados pela China. Influenciado por esse jornal, Mao começou então a escrever o próprio artigo expressando seu apoio a Sun Yat-sen. Em 1911, ele se juntou ao novo exército e participou da Revolução Xinhai, discutindo ideias reformistas sociais. Ele também vai ler obras ocidentais e vai ser exposto à teoria evolucionista, que parte do princípio de pensar os processos históricos e transformações sociais como algo fortemente espontâneo. Na verdade, o evolucionismo é uma perspectiva bem diferente da dialética marxista, que vai ser um método de investigação que busca compreender a realidade e transformação da sociedade a partir das lutas de classes e outras condições materiais. Exatamente, né? E é por isso que a gente tem que criticar as coisas. Não pode ficar achando que tá tudo muito bem, tudo muito bom, eu vou ficar caladinho, senão é pior. Não. A gente vai criticar, porque sem crítica não há mudança. Mao dizia isso muito bem nos textos dele. Vai ser por essa metodologia científica que Mao vai se guiar mais pra frente, mas por enquanto ele teve esses primeiros contatos com essa outra forma de pensar. E também vai entrar em contato com o pensamento democrático, o reformismo, o liberalismo, o anarquismo e outras ideologias que também vão influenciar Mao diretamente, vão influenciar o pensamento de Mao. Inclusive, vão ser testadas na luta prática, vão ser comparadas na luta prática. E é isso uma das coisas que mais me chama a atenção. O Mao não ficava só no mundo das ideias, ele trabalhava com essas teorias na prática também. Exatamente. Gente, Mao era um ótimo marxista-leninista, né? O marxismo-leninismo é uma filosofia da praxis. A gente tem que ter a prática e a gente tem que ter a teoria juntas. O Marx já falava, né? Os filósofos já cansaram de escrever sobre o mundo. Agora a gente precisa mudá-lo. E aí, por isso, o marxismo vem com essa ideia de que não dá para ser só teoria. A gente precisa, na prática, fazer coisas para
mudar a situação dos trabalhadores do mundo. E é aí que começa o manifesto, os jornais. Lenin tinha um jornal, né, onde eram escritas várias críticas a várias coisas, então faz parte também desse processo a crítica. E é justamente o que vai levar ele a perceber que para mudar a China, mudar o cenário da China, era preciso achar outro meio, outro caminho, ao mesmo tempo construir um outro ambiente favorável para que essas mudanças pudessem acontecer. E essa frustração com as várias ideologias que ele testou, encontrando obstáculos na realidade material, o levou a buscar por outros métodos científicos que pudessem o guiar. E quando eu entendi esse processo do mal, a minha mente simplesmente explodiu, porque eu achei muito foda, assim, perdão o palavreado, mas que ele não discriminou nenhuma teoria conhecida da época. Ele não colocou uma numa caixinha de malvada e outra na de boazinha, sabe? Esse não descartar a possibilidade, não descartar a chance de testar essas outras formas, essas outras ideias e formas de se organizar, na minha visão, pelo menos, prova como o mal era, em certos pontos, extremamente racional e profundamente envolvido com o seu objetivo final de tirar o seu país daquela situação. O Mao tinha um pensamento extremamente crítico, extremamente científico. Isso é um dos pontos, assim, que eu mais acho legal na história dele. Bem, em 1911, em resposta à Revolução Xinhai, ele abandona todos os seus estudos para se juntar ao exército. 6 meses depois, ele saiu. E um tempo depois, lá por 1914, ele volta a estudar. Dessa vez vai para a primeira escola normal da província de Hunan. Lá ele vai ter professores progressistas como Yan Changji, então vai se tornar um leitor dedicado da revista Nova Juventude. Pra gente ver que também é importante, né? É importante ter pessoas progressistas ao nosso redor, principalmente na nossa educação. Se for revolucionário, é sempre melhor, né? Mas se for progressista, já é um grande avanço, né? Uma vez que a gente vive numa situação da educação onde a educação está sendo tomada pela direita. Principalmente a educação no Brasil, com escolas sendo patrocinadas e financiadas por Brasil Paralelo, inclusive. Ter professores progressistas já é uma coisa boa, né? Porque a gente consegue muito mais florescer num ambiente que te permite um florescimento do que num ambiente estilo Bolsonaro no governo, né? Que não é um ambiente onde ideias progressistas têm um terreno fértil para florescer de fato, né? Que foi uma revista chinesa que publicava diversos artigos sobre política e sociedade. Revista essa muito crítica ao feudalismo desde o início. Mao teve contato também com o pensamento de figuras como Shen Dushui e Hu Shi através dessa revista. Gente, ela fala tão bonito chinês, sério, juro. E esses dois homens citados estavam nesse período ligados principalmente ao surgimento de ideias que mais tarde dariam origem ao movimento Nova Cultura. É uma coisa muito legal saber que o Shen, ele foi um dos fundadores do Partido Comunista Chinês também mais pra frente. Mas bem, antes disso, ele se dedicou à análise crítica dos valores e costumes da sociedade tradicional chinesa, que foi muito influenciada pelo confucionismo. Então ele era uma figura crítica a esse apego que a sociedade chinesa da época tinha a essas antigas filosofias. Nika que tá estudando confucionismo, tá? Nika, Igor também adora estudar confucionismo. E, gente, o que eu sei do confucionismo é que ele é uma filosofia muito diferente da que a gente tem aqui no Ocidente, né? Porque o Ocidente foi muito tomado pela filosofia e mitologia cristã. Então a gente tem muito essa teologia da prosperidade, essa coisa da culpa cristã, um machismo, né, que vem do patriarcado, que é uma filosofia cristã também, que lá no Oriente não tem, porque eles têm muita influência no confucionismo, mas é uma filosofia muito diferente da que a gente tem aqui, sabe? Que lida muito diferente com as coisas e que faz com que as coisas funcionem. Aí a galera fala, porque eles são muito educados, não sei o que, não sei o que lá. Porque também tem essa questão do confucionismo. Essa filosofia influencia muito o maoísmo e as teorias no Oriente, né? Bem diferente daqui do Ocidente. Característica que também vai aparecer no pensamento de Mao. Shen, em 1917, na Universidade de Pequim, vai ter seu primeiro contato
com o marxismo e então decide dedicar uma edição inteira da revista Nova Juventude ao estudo dessas ideias marxistas. Ele gostou tanto que dedicou um exemplar inteiro da revista só pra isso. Essas revistas foram pontos muito importantes nessa primeira fase do encontro de Mao com o marxismo, as ideias marxistas e a admiração que ele desenvolveu por esses autores que criticavam o sistema da época, também o impulsionou em direção à sua formação revolucionária. No ano de 1915, o Mao publica um anúncio intitulado A Procura de Amigos e Aliados. Seu objetivo era encontrar pessoas interessadas em estudar e principalmente estudar os acontecimentos do país. Pessoas que fossem determinadas, trabalhadoras e dispostas a se sacrificar pelo bem da China. O anúncio recebeu diversas respostas, entre elas as de Li Lisan e Luo Jianglong. Ambos se tornariam membros do Partido Comunista Chinês mais pra frente também. Em abril de 1918, a nova Sociedade Popular, proposta e presidida por Mao Zedong, foi fundada em Changsha. Esse grupo de jovens intelectuais queria transformar a China e o mundo, exigindo que seus membros fossem... comunismo, aqui tem leninista... Diego Lúcio mandou uma mensagem pelo Pix. Uma ajuda para tomarmos os meios de produção. Muito obrigada, eu não entendi porque a voz do Trump com uma ajuda para tomar os meios de produção. Mas muito obrigada pelo Pix, tamo junto. Obrigada a todo mundo que contribui para esse canal continuar existindo, gente, porque não é fácil. Não é fácil. Honestos, dedicados em suas tarefas, frugais, abstessem-se de jogos de azar e prostituição e transformassem a si mesmo e a sociedade por meio do cultivo do caráter pessoal. Inclusive, outra coisa que o Mao prezava é pelo condicionamento físico, né? Tem um ensaio chamado Um Estudo de Educação Física, escrito por Mao em 1917, que ele vai falar da importância do preparo físico do corpo saudável. Esse texto do Mao sobre exercício físico é incrível. Eu indico vocês lerem. No Marxist.com tem todos esses textos do Mao, assim. Tem do Mao, tem do Lenin, tem do Marx, tem do Engels, tem de muita gente. No Marxist vocês encontram todos esses documentos. Tem um do Che também sobre exercício físico, é muito bom, mas o do Mao é, assim, especialmente bom. E, assim, sobre essas outras coisas que ela falou, eu não entendi muito bem. E eu nunca li sobre confucionismo também pra eu sair metendo malho no confucionismo. Eu acho que assim, gente, não tem nada... Dificilmente... Não tem nada, não. Também não vou botar... Vamos também trabalhar com isso. Não vamos trabalhar com nada tipo assim, tudo ou nada. É sempre ou é nunca. Não. Muito difícil alguma coisa nessa vida é nunca ou é sempre. Normalmente é o meio termo, né? Acontece muitas vezes, mas às vezes não acontece, porque tem uma exceção. Então, normalmente tem uma exceção. Já vamos trabalhar assim. E, normalmente, as coisas têm lados bons e lados que talvez poderiam ser um pouco melhores, né? O que eu tô entendendo aqui do confucionismo é isso, que tem coisas que podem ser importantes e podem ser consideradas, e tem outras que a gente vai estar criticando. E por isso é importante a gente criticar. Exatamente, é importante a gente criticar, mesmo sendo algo, de repente, que tem coisas boas. Porque nem tudo vai ser bom 100% do tempo. É isso. Ele diz, as pessoas enfatizam o conhecimento ou a moralidade. O conhecimento é certamente valioso, pois distingue o homem dos animais. Mas o conhecimento está contido onde? A moralidade também é valiosa, é a base da ordem social e da igualdade entre nós e os outros. Mas onde esse conhecimento está contido? Onde reside essa virtude? É o corpo que contém conhecimento e abriga a virtude. Para a melhoria do corpo, nada é mais eficaz do que a educação física. Quando o corpo é forte, pode-se avançar rapidamente no conhecimento e na moralidade. E por isso também que Mao era um grande incentivador dos esportes. Por falar em esportes, isso me lembra do quê? Da Copa do Mundo, claro. E me deixa muito feliz saber que você pode começar a aprender mandarim com preço justo e com um plano que vale a pena. Olá. Se liga, na Academia Guhan de Mandarim, assinando 1 ano de curso, o aluno, na verdade, leva 4. E a aposta do Guhan é, se o Brasil ganhar o Hexa, esses 4 anos vão se transformar automaticamente em 6 anos de acesso. Guhan, amigo, não foi dessa vez, né? Poxa, Guhan, não foi dessa vez que a gente alcançou o Hexa para você dar 6 anos de curso de mandarim para os outros. Mas foi quase lá. Guhan, me patrocina, eu quero aprender
por favor, quem quiser aí, se inscreve na Academia Gurhan de Mandarim. Pelo preço de apenas um. E os primeiros 150 matriculados ganham um kit exclusivo de caligrafia chinesa, com pincel, nanquim, folha lavável e papel. Gente, que isso? O que é isso? É um filme? Você ganha até... Eu tô me sentindo no Witch Hatcher Atelier. Eu ganhei a minha ferramenta para escrever os meus... Esqueci o nome. Esqueci o nome da escrita, mas achei incrível. Você ganha até um pincel. Se você ainda tem dúvida do porquê aprender mandarim, vamos lembrar que a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil e também uma potência mundial em inteligência artificial, entre outras coisas. 27 bilhões de reais estão sendo aportados aqui no nosso território. Mais de 200 empresas de energia, tecnologia e infraestrutura marcam presença no Brasil e prometem investir mais de 200 bilhões até 2030. E é saber mandarim que vai ser o diferencial que vai te permitir entrar no mercado com os 2 pés na porta. Vai tomando. Vai ser importante saber mandarim, galera. Se pensar no seu futuro profissional não é motivação suficiente para começar a estudar mandarim hoje mesmo com a Academia Gurhan de Mandarim, que tal ter a sensação gostosa de assistir aquele filme ou obra em chinês que você gosta, sem precisar de tradução e principalmente de poder conversar com nativos de forma plena? Confia no Gurhan, o nosso professor de mandarim. Ele tem mais de 15 anos de experiência e é mestre em ensino de mandarim para brasileiros. Não esquece de usar o meu cupom Além da Muralha para garantir 10% de desconto imediato. Não perde essa oportunidade. Mal então vai formar uma organização para mandar os seus membros para programas de estudo na França, porque ele acreditava ser essencial que os membros buscassem se profissionalizar e obter mais vivências. Inclusive, com o mandarim, as suas chances de conseguir uma bolsa na China aumentam, tá? Fica aí o fato curioso. Desse modo, o Mal também vai para Pequim, ele tá ali numa fase de buscar novos conhecimentos, novas teorias, adquirir mais experiência na luta social. E em janeiro de 1919, ele ingressa na Sociedade de Pesquisa Filosófica da Universidade de Pequim, onde vai ter contato com intelectuais como Li Dazhao, uma das principais figuras da introdução do marxismo na China. Mas foi com a eclosão do movimento 4 de maio daquele mesmo ano que o marxismo-leninismo se espalhou como fogo em capim seco por todo o território chinês. Cadê o marxismo-leninismo se espalhando igual fogo em capim seco aqui no Brasil? É isso que a gente quer, né? Ao lado de outros líderes, Mao ajudou a fundar a União Estudantil de Hunan para organizar os estudantes em defesa dos interesses nacionais. Ele ainda organizou os estudantes, gente. Juro. É muita disposição. No fim de 1919, liderou greves, participou da divulgação de manifestos e ajudou a coordenar campanhas pela expulsão do senhor de guerra Jiang Jingyao, que controlava Hunan. A mobilização alcançou seu objetivo em junho de 1920, e foram nessas experiências que Mao vislumbrou de verdade o poder do povo. Mas tanto poder e vontade, se não fosse organizada em uma frente nacional, não seria suficiente para mudar o rumo da China, o que levou à fundação do Partido Comunista Chinês mais pra frente. Aliás, tem a música do Mao, né? Que é melhor do que muita música por aí. Essas experiências tiveram impacto profundo na formação política de Mao. Ao participar diretamente das lutas estudantis e populares, ele percebeu a força da mobilização coletiva e o papel decisivo das massas na transformação da sociedade. Vocês viram, né? Que a prática é o critério da verdade. Ele estava na universidade estudando, organizando estudantes, mas ele também estava na prática fazendo greve, organizando passeata e os cacete a quatro para fazer a revolução na China. Ao mesmo tempo, concluiu que protestos isolados não eram suficientes para resolver os problemas estruturais da China. Essa percepção o levou a buscar uma teoria capaz de explicar as causas profundas da crise chinesa e de oferecer um caminho para a transformação do país. Mais uma vez, também estou precisando aprender russo com o camarada Rubio. Aproximando-se cada vez mais do marxismo. Não existe um ponto de transformação duro e visível, onde, a partir de certa data ou acontecimento, Mao realmente se torna um marxista. Na verdade, essa construção ela começa com ele percebendo os males que assolavam a população. Ninguém nasce
marxista-leninista, ninguém nasce comunista, a gente nasce tendo empatia por outro ser humano. A gente nasce vendo que a gente é trabalhador e tá se fudendo dia sim, dia também, e o outro trabalhador também olha pro ônibus do lado, olha pro trem, vê que tá todo mundo sentando na mão invisível do liberalismo, e a gente tem empatia. Aí que começa. Entendeu? E começa você se importando com o outro. Não começa sendo marxista-leninista. Você começa tendo empatia pelos outros indivíduos. Acreditando que todo mundo merece ter qualidade de vida, sendo uma boa pessoa. É aí que começa. Olha que doideira. Aí depois você fala... Marxismo-leninismo. A universidade também foi extremamente importante nesse processo. As universidades, na verdade, são sempre ambientes muito importantes na articulação da mente crítica, no contato com outros tipos de pensamento, na mobilização. O jovem em si carrega muito dessa vontade de mudar o mundo, então foi com a experiência adquirida na liderança desses grupos estudantis, na participação de coisas práticas, acompanhada do descobrimento de diversas teorias e modos de se lidar com a sociedade, que Mao forjou o seu eu marxista. O próprio Tia também já falava, né, que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Porque é isso, né? Ser jovem é querer construir um mundo melhor também. É você tá com vontade de mudança mesmo, sabe? E essa vontade é importante pra gente construir, de fato. É algo que a gente vai perdendo muitas vezes ao longo do tempo, quando vai virando mais adulto, quando o capitalismo vai cada vez mais nos alienando, né? Não foi um caminho isolado ou solitário, né? O Mao estava sempre ali muito conectado com diversos professores, colegas e outros trabalhadores. Ele estudou e analisou diferentes correntes de pensamento ao longo da sua atuação prática nos movimentos políticos e sociais. À medida que observava as limitações e dificuldades enfrentadas por diversas ideologias e pensamentos e correntes de pensamento que ele testava, passou a compreender que para transformar o destino da China era realmente necessário encontrar um novo caminho e criar um novo ambiente, como dito anteriormente, né? Buscando ferramentas, uma metodologia científica, uma verdade capaz de orientar essa transformação. E ele parece ter encontrado essas respostas quando visitou Pequim pela segunda vez e lá leu o Manifesto Comunista e A Luta de Classes e uma História do Socialismo. Depois de ter passado por tudo isso, Mao viu no método de análise da realidade de Karl Marx e Friedrich Engels, o materialismo histórico dialético, a forma mais confiável de interpretar e analisar o mundo. Viu no marxismo uma chance de libertar o seu povo dos impérios e de fazer a China grande outra vez. É isso, por isso mesmo que a gente fala que Mao Zedong deu um passo adiante na teoria marxista. Por isso que a gente fala de marxismo, leninismo, maoísmo muitas vezes. Porque Mao estudou muito e praticou muito, realizou muita praxis e trouxe muitas coisas boas para a teoria revolucionária que a gente já tinha antes. Inclusive, leiam Mao Zedong. Bom demais. Mao acreditava que, entre aspas, uma doutrina é como uma bandeira. Uma vez hasteada, todos têm algo a almejar e sabem para onde ir. Fecha aspas. O trabalho estava começando de verdade e Mao estava convicto do que deveriam fazer. Promover ativamente o marxismo em todos os cantos da China. E em uma entrevista com Edgar Snow, Mao vai dizer o seguinte: no verão de 1920, em teoria e em certa medida, na prática, eu já havia me tornado um marxista. Assim, Mao Zedong completou sua transformação de democrata em marxista. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui, eu fico muito feliz de te ter comigo. Esse vídeo é o primeiro da série sobre essa figura importantíssima e talvez seja um dos mais fundamentais e interessantes, pelo menos na minha visão, porque foi incrível fazer essa pesquisa. Mas me diz aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Você tem um tema pra sugerir? Alguma pergunta sobre Mao que pode render um outro vídeo? E, por favor, mais uma vez, eu peço seu apoio pelo apoia.c/Além da Muralha e te lembro de usar o cupom Além da Muralha na melhor escola de mandarim para brasileiros, Academia Guhan de Mandarim. Garanta os seus 10% off e vai aprender mandarim. Um beijo na testa e fica aqui a minha indicação de vídeos pra você assistir depois desse aqui. Esses vídeos são bem legais. Confia em mim. Aqui, ó.
Muito bom. Adorei, gente, esse final da May. Gente, ela é muito fofa, né? Ela é muito fofa. May, eu adorei o vídeo. Eu acredito que a galera tenha adorado também. Então aqui no chat todo mundo falando o quanto você é fofo, o quanto você é braba de explicar as coisas. Eu achei incrível. Entendi tudo sobre Mao Zedong ser um revolucionário. Amei. E você aí? Chegou até o final desse vídeo? Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí se você quer mais vídeos da May aqui no canal. E se você gostar do meu trabalho e puder ajudar financeiramente, tem o Pix aqui na tela, tem também o Apoia-se. Você pode se tornar membro ou membro do canal para inclusive ler isso aqui, ó, comigo. Estamos lendo o Manifesto Comunista e você pode ter acesso a essa leitura se tornando membro ou membro do canal, mas você também pode marcar uma consulta comigo, caso você esteja querendo melhorar a sua relação com a alimentação e praticar o que o Mal falou de um corpo são, a atividade física, quanto é importante. Sigam a May no canal Além da Muralha. Se quiser, façam o curso de mandarim com o Guhan, que eu não tô ganhando nada pra indicar, mas eu tô indicando que é bom demais, né? Porque eu poderia estar fazendo o curso no Guhan, que eu gostaria, né? Gostaria, né? E é isso, gente. Muito obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo. Um beijo no seu coração e até a vitória. Vamos começar? Vamos. Já fumei, Já bora. já bebi. E aí, camaradas Lunes? Beleza, mano? I used to rule the world. Tararara, my enemy. Momento dança. Eu acho que ele tava bebendo água. Não, É. não. O que você quer? Babou meu short. Eu quero participar do vídeo.